Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma reflexãozinha, a respeito das Sagradas Escrituras e, apesar de já ter virado o ano, feliz ano novo a você, eu queria trazer uma reflexão a respeito do Natal, já dizendo, com esse sentimento de que o Natal ele é importante todos os dias da nossa vida, Vamos ler Oséias, capítulo 11, versículo 1. Oséias, capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu chamei meu filho. O que o profeta está dizendo aqui? Ele está se dirigindo à nação de Israel. Então, olha só, quando vocês nem eram povo ainda, quando vocês eram menino, Deus amou vocês. Então, quando Israel ainda era um aglomerado de gente, não tinha nenhuma estrutura de povo, quando ainda não era povo, quando era menino, Deus já o amava e do Egito o chamou. Do Egito chamei a meu filho, diz aqui o texto, e libertando de toda essa escravidão que o povo estava sofrendo ali por intermédio de... a libertação veio por meio de Moisés, por intermédio de Moisés, mas o sofrimento veio por causa do Egito. As cargas de sofrimento por causa da questão da escravidão mesmo, no Egito. E esse texto é como se fosse uma espécie de preâmbulo para o que Deus iria falar ao povo. Olha só, eu chamei vocês do Egito, mesmo assim vocês estavam adorando imagens de escultura e tal, e aí ele vai falar no capítulo 11 algumas coisas a respeito do que é a relação de Deus com Israel. Entretanto, quando a gente vai lá para Mateus 2, e aí sim começa a aparecer Natal, o escritor, o evangelista, ele entende que essa passagem de Oséias 11:1, Oséias 11:1, é uma profecia que se cumpria no Messias. Porque houve a perseguição a todos os bebês de 2 anos, até 2 anos, e por sonho José então é enviado para o Egito, e quando ele volta, depois que Herodes morre, tem essa menção, do Egito chamei a meu filho. Então, Jesus sai do Egito, e ele aí é declarado também como filho de Deus. E essa é a analogia que eu queria fazer hoje, A analogia em que há uma espécie de tipologia do Antigo Testamento cumprindo o Novo Testamento, ou se cumprindo no Novo Testamento de uma forma mais plena. Uma delas, inclusive, eu vi uma crítica a isso nas redes sociais hoje mesmo, é o próprio José. José, quando ele é mencionado na Bíblia, ele tem um pai chamado Jacó, ele é um sonhador, ele é que salva o povo lá, a sua família, indo para o Egito, ele salva a sua família indo para o Egito, no caso, indo para o Egito, e o pai de Jesus também, tem um pai chamado Jacó, ele salva a sua família por causa de um sonho, indo para o Egito. Então existe essa tipologia. Eu vi um pastor dizendo, e foi sensacional, esse insight que ele deu, se é assim que a gente pode chamar, essa ministração, que é Mateus dizendo, assim como houve uma libertação, eu estou dizendo que por meio de Jesus haverá outra. E é essa a mensagem do Natal. Por meio de Jesus nós somos libertos da escravidão, não só do Egito, mas o Egito representa esse sistema pecaminoso, esse sistema de pecado que nos escraviza. Então somos libertos da escravidão do pecado. Então Mateus está dizendo logo na sua genealogia que por meio de Jesus haverá esse tipo de libertação. E da mesma forma que Israel é chamado de meu primogênito lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, Jesus também é o primogênito de Deus, No Evangelho de João isso é mais claro, mas em outras passagens a gente vê isso também, que Jesus é o primogênito de Deus, o Filho de Deus. E da mesma forma que Israel saiu do Egito para uma terra prometida, onde ele foi feito povo,
todo aquele que crê em Jesus também alcança uma terra prometida, né? Todo aquele que é salvo por Jesus alcança uma terra prometida, que também não era povo, e é transformado em povo por meio de Jesus Cristo, né? Então, existe essa relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E isso é fantástico, isso não é mera questão literária, né? É Deus conduzindo a história do seu povo primeiro, né? Mostrando como que deveria ser, fazendo sombras, como Paulo escreve, né? Daquilo que é espiritual, para que a humanidade fosse entendendo por meio da história as coisas, e mesmo assim alguns não entendem, né? E nós que cremos não entendemos tudo ainda, né? Porque ainda veremos na glória e entenderemos de forma ainda mais plena. Estamos buscando esse entendimento. E Deus vai se revelando, né? Deus vai amadurecendo, melhor dizendo, essa revelação, né? Que nós já temos em Jesus Cristo. Então Jesus é esse filho que saiu do Egito, né? Para a salvação não somente de um povo, de uma nação, mas de todas as nações, né? Agora ele é o amado das nações. Então, se no Antigo Testamento havia uma sombra de um filho que ainda não era povo, que foi amado, né, e foi transformado em povo, né, pela libertação, em Jesus, né, também é um filho que ainda não é povo, né, é uma pessoa só, né, ainda não é povo. Mas na cruz ele semeou, o Salmo 22, né, fala que ele semeou um povo novo. Então, por meio de Jesus, nós somos feitos povo, enxertados na família de Deus, adotados, né, para que sejamos um povo, né? E o escritor, né, Pedro, escreve também a respeito disso, que nós não éramos povo, mas agora somos a nação eleita, né? E isso é fantástico, porque isso serve para os gentios, não somente para os judeus. E quando Jesus é declarado o amado das nações, ele não está se restringindo a uma nação específica, né? Ele é um Deus universal nesse sentido, né? Ele é o Deus universal, ele é o Deus de todos, que nenhuma nação tem propriedade sobre ele, na verdade ele que tem propriedade sobre as nações. E isso está claro lá no Salmo 2, né? Eu quero fechar com essa mensagem aí do Salmo 2, em que as nações se amotinam, né? Se rebelam, vamos nos livrar de Deus e do seu ungido, vamos nos livrar, né? E a gente vê que os movimentos políticos, sociais, estão cada vez mais laicistas, não diria laico, eu diria laicistas, né? São movimentos em que Deus está cada vez mais de escanteio, né? Nós não queremos nos submeter às regras de algum Deus, nenhum deles, inclusive do verdadeiro Deus. Então nós queremos que ele e o seu ungido não tenham vez aqui nos nossos domínios, nós que dominamos. Nós somos os poderosos da terra, nós somos os poderosos da minha nação, né? Nós somos soberanos, nós somos nações soberanas. E Deus então ri, né? Zomba desses que pensam assim, lá no Salmo 2, e fala ao seu filho: pede-me e te darei as nações por herança. E foi isso que Jesus fez, né? E a forma com que ele pediu foi na cruz, né? Foi semeando um povo para Deus, um povo exclusivo para Deus, né? Um povo diferente, um povo separado. E tanto que nós somos povo, né? Diferentes, que em Cristo somos feitos também embaixadores, ou seja, representantes desse reino, enquanto este reino não se estabelece com novos céus e nova terra, né? De fato, nós já temos um passaporte diferente. Nós já somos cidadãos desses novos céus e dessa nova terra. Já somos cidadãos. Os novos céus e nova terra que nós esperamos, em que habita a justiça, e esperamos no sentido de que ele vai ser estabelecido. Mas nós já temos a cidadania de lá. E por isso podemos ser embaixadores de Cristo aqui. Então que nesse ano, né, essa mensagem do Natal, de que Cristo se fez carne, que saiu do Egito para nos libertar e nos fazer nação, né, para nos tirar do Egito que estava em nós, né, da escravidão do pecado, é isso que eu quero dizer, possa se propagar durante todo o ano, porque você é um embaixador dessa mensagem. Então que Deus te abençoe,
e que você tenha um próspero ano novo nesse sentido.